Eu aposto que você, mãe, pensa que emagrecer uma criança é difícil. Mas eu preciso te dizer uma coisa: emagrecer uma criança é mais fácil do que você imagina. Seja bem-vinda ao aquecimento da Semana do Emagrecimento Infantil. Uma semana de aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar como emagrecer os seus filhos sem traumatizar dentro da sua rotina de vida. Para quem não me conhece ainda, eu sou Bianca Silveira, educadora física infantil, mãe, assim como você que me assiste aqui. E ó, hoje, como eu já mencionei, vamos começar um aquecimento para a próxima semana, que será muito intensa. Deixa eu até te explicar um pouquinho, rapidinho aqui, como que vai acontecer a semana que vem. No dia 21 de agosto começa a Semana do Emagrecimento Infantil. É um evento 100% online e gratuito. Ele é um evento exclusivo para mães que estão com crianças, que estão com uma filha ou um filho que está acima do peso ou com obesidade. Essa semana ela é essencial para você que quer emagrecer a sua criança, que quer emagrecer sua filha ou seu filho, independente da idade ou da particularidade da sua criança. É uma semana de aulas gratuitas que eu te entrego tudo o que você precisa saber para emagrecer a sua criança. É uma semana que eu entrego ferramentas para que te dê resultado. Eu entrego ferramentas para que você use na sua casa de forma saudável. Então, se você tem aí uma criança que está acima do peso, que está com obesidade, independente do grau, essa semana é para você. E para participar, basta se inscrever. É gratuito, tá bom? A participação é gratuita, só que para participar tem que se inscrever. Então você precisa clicar no link que está na descrição desse vídeo, tá? Você vai ser direcionado, clicando ali nesse link, você será direcionada para uma página aonde tem que colocar o seu e-mail para que você garanta a sua vaga. E esse e-mail me permite te entregar as aulas, me permite te entregar todo o conteúdo exclusivamente, tá bom? Então, bora lá para a aula de hoje, porque você quer realmente saber o que é tão difícil. Por que que é tão difícil, né, emagrecer uma criança? Mas ó, calma. Antes da gente começar, eu quero te pedir uma coisa. Já que você está aqui comigo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com outras mães, porque às vezes ela não sabe que está precisando desse conteúdo. Então, se você conhece uma mãe aí que tem filhos na mesma situação de estar acima do peso, com obesidade, manda esse vídeo para ela, compartilha para que ela conheça o canal, que ela conheça tudo que eu entrego aqui. Essa ação de curtir esse vídeo, de compartilhar, me permite chegar em mais casas, em mais famílias, em mais crianças que estão com esse problema, que é a obesidade, e não custa nada para você. É só clicar num botão aqui. E se você ainda não é inscrita no meu canal, aproveita para se inscrever. Clica aqui no botão, inscreva-se agora, assim você receberá todas as notificações dos vídeos de aquecimento durante toda essa semana e também conteúdos novos que virão, tá? E ó, no vídeo de hoje a gente vai quebrar uma crença que está te limitando, tá? Que é a crença de achar que emagrecer uma criança é difícil. E além de quebrar essa crença hoje, eu vou te mostrar algumas outras crenças que estão te impedindo aí de emagrecer a sua criança, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te prometo que vai valer a pena. E ó, por que que eu vim aqui falar com você sobre isso? Por que que eu estou falando sobre crenças? Primeiro, porque crenças são os obstáculos das nossas vidas, tá? Na minha vida, na sua vida, na vida da tua criança. E aprender sobre isso, aprender sobre quais são essas crenças, fazem toda a diferença para que você destrave, para que você consiga emagrecer a sua criança. E aí você consegue, de fato, usar todo o seu potencial aí para chegar no sucesso, para chegar no resultado, tá? Eu sei que o seu objetivo é emagrecer a sua filha, é emagrecer o seu filho, até por isso que você está por aqui, mas eu sei também que existem barreiras no processo. Eu sei que existem muitas dificuldades em todo esse processo de emagrecimento. E muitas vezes você
nem tenta, nem começa nenhum processo, porque tem uma crença aí te limitando. Tem uma crença na tua mente te dizendo que passar pelo processo é muito difícil, não vale a pena, é melhor nem tentar, tá? E talvez você não saiba, mas essas crenças elas estão aí em você. Todo mundo tem, ok? E você pode ter uma te limitando a emagrecer a sua criança. E talvez você não saiba, mas as crenças, elas são palavras que saem da sua própria boca, sem você perceber que elas são o seu problema, tá? Eu vou até te trazer exemplos aqui para você conseguir entender tudo aquilo que eu tô falando. Vou te trazer um exemplo numa frase. Tenho medo de emagrecer a minha criança e traumatizar a minha filha. Isso é uma crença. Eu vou comentar sobre elas aqui depois, tá? Mas eu quero te trazer outro exemplo aqui. Eu mesma não consigo emagrecer. Não tem como eu conseguir que a minha filha ou o meu filho emagreça. Essa é outra crença que a gente escuta, que eu escuto, que eu escuto semanalmente aqui das mães que me acompanham. Outra crença bem limitante. Eu estou acima do peso. Como que eu vou emagrecer a minha filha? Porque ela tem a minha genética. Outra crença. Emagrecer a minha criança é muito difícil. Essa foi a que te trouxe no vídeo de hoje, porque você provavelmente pensa que emagrecer a sua criança é muito difícil, mas eu vou te provar o contrário, vou te mostrar que não, tá? E se você já falou alguma vez alguma frase dessa, alguma palavra dessa, se você fala frequentemente ou se você pensa em alguma dessas frases aqui, você tem essas crenças limitantes. E você está travando o emagrecimento da sua criança. Através da sua mente, através das suas crenças que te limitam, você não está conseguindo emagrecer a sua criança. Por isso que você está achando que é difícil emagrecer a sua criança, por conta da sua mente. Mas calma, calma que dá para a gente consertar tudo isso, tá? Essas crenças, elas estão aí dentro de você por conta do seu passado, porque talvez você passou aí alguma situação, né, no seu passado, você, passou por alguma questão que te faz pensar dessa forma que você está pensando hoje, tá? E eu sei que parece aqui um assunto muito complicado, muito além do emagrecimento, mas fica aqui comigo, porque eu preciso te fazer entender que emagrecer a sua criança é mais fácil do que você imagina. Só que para você entender isso, primeiro você precisa entender que o que você pensa muda todo o jogo, tá? E o seu padrão de comportamento aí em relação ao emagrecimento da sua criança precisa ser congruente com aquilo que você tem buscado para a sua criança, tá? Então, se você acha difícil emagrecer a sua criança, você primeiro precisa entender por que que você acha isso. Da onde vem esse pensamento? Da onde você tirou a ideia de que emagrecer uma criança é difícil? Quem falou isso para você? Da onde você fez isso? Da onde veio, né, essa questão? Então, você precisa entender isso, tá? Se você tem medo, por exemplo, de emagrecer a sua criança, por que que você tem esse medo? Por que que você tem esse pensamento? Você já teve esses traumas no passado? Você já teve que emagrecer? Você teve vergonha no passado por ser uma criança acima do peso, por exemplo? Você, mãe, teve alguma restrição no seu passado? Você teve alguma dificuldade? Teve alguém aí te cobrando em relação ao seu peso, em relação ao seu corpo, em relação ao que você comia, ao que você fazia de atividade ou como você se comportava? Se você tem medo de traumatizar a sua criança, provavelmente você já pensou nisso, ou nunca pensou e vai começar a pensar agora. Provavelmente você passou por algumas situações que estão te levando a ter esse pensamento, tá? E quando você descobre o porquê dos seus medos, quando você descobre o porquê das suas dificuldades, você consegue olhar com outros olhos a situação aí de passar pelo processo mesmo do emagrecimento, tá? Sempre através de algumas ferramentas. Você precisa ter essas ferramentas para que você consiga passar pelo processo, quebrando essas crenças, tá?
E na semana do emagrecimento infantil, eu vou te ensinar uma delas. Por isso que é muito importante você estar presente na semana, você se comprometer, se inscrever para aprender essas ferramentas, tá? Por quê? Quando você descobre os seus porquês, você aprende a focar no objetivo, você aprende a focar no resultado e consegue ultrapassar esse processo, tá? E como que a gente faz isso, né? É muito simples, gente. Eu vou até ensinar hoje aqui uma forma prática para você começar a mudar esses pensamentos, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é bem simples mesmo, mas é muito eficaz. A primeira coisa que você precisa fazer é mudar as suas palavras. Primeiro as suas palavras, aí lá na frente a gente muda as atitudes, tá? Mas primeiro, eu vou até te trazer exemplo aqui. Se você fala uma frase assim: "Tenho medo de traumatizar a minha filha". Essa é uma crença sua lá do seu passado, porque provavelmente você já passou por algum tipo de trauma em relação ao emagrecimento. Se você não passou, tem alguma coisa aí, algum pensamento que você precisa entender por que que você está pensando sobre isso, tá? Mas vamos mudar isso agora. Vamos mudar essa frase para que você comece a trabalhar a sua mente, ok? Então, em vez de você falar, tenho medo de traumatizar minha filha ou meu filho, você tem que dizer assim: tenho medo que a minha filha fique com sobrepeso e tenha obesidade mórbida lá na frente. Tenho medo que a minha filha fique com problemas de saúde. Tenho medo que a minha filha ou o meu filho tenha problemas graves no coração, na respiração, no movimento em si. Tenho medo que a minha filha ou meu filho não tenha autoestima. Então, assim, você tem que mudar esse seu medo de traumatizar a sua criança e pensar lá na frente, em colocar o seu medo nessa frase, tá? Então mude as palavras que saem da sua boca. Você precisa mudar essas frases para o problema que a sua criança vai ter se ela continuar como ela está. Se você não fizer nada por ela agora, se você não fizer nada para ajudar ela hoje. Quando você pensa que vai traumatizar a sua criança, você pensa e aí você se trava. Por quê? Esse pensamento te trava, porque você não quer que a sua filha pense lá na frente que foi um trauma emagrecer, né? Agora, quando você muda esse pensamento, quando você pensa hoje que o problema dela vai ser pior, por exemplo, fisicamente, emocionalmente, essa criança ela só vai piorar, né? Se ela ficar acima do peso, se ela ficar com sobrepeso, obesidade, independente do grau, ela só vai piorar se nada for feito. Então, se você pensar lá na frente que o seu medo hoje é que ela tenha problemas no futuro, você consegue ir para a ação. O seu pensamento vai te levar para a ação e não vai te travar mais. Por quê? Porque você está pensando lá na frente, você está pensando que se ela continuar do jeito que ela está hoje, ela vai ficar doente, ela só vai piorar. E aí esse pensamento vai te fazer agir. Consegue entender a diferença da crença limitante que te trava e do medo que te coloca em ação? É muita diferença. E quando você começa a entender esses seus pensamentos, você começa a agir. Por isso que é bom ter medo. Aqui nesse contexto, ele consegue te colocar em ação, certo? Então o medo aqui, ele vai te colocar em ação. O medo de quê? O medo de ter uma criança doente, o medo de ter uma criança emocionalmente ferida, porque o sobrepeso, gente, querendo ou não, ele traz algumas situações para aquela criança que vai além do peso da balança. A criança fica triste, a criança não gosta do corpo, a criança tem vergonha, a criança não consegue fazer atividade, por exemplo, na escola com os amiguinhos, não consegue subir numa árvore, não consegue se locomover de forma adequada. Por exemplo, brincar de rolar no chão com uma criança, não consegue dar estrelinha. Crianças com sobrepeso, meninas principalmente, né, que gostam de dar estrela, não conseguem. Você já pensou? Você já prestou atenção nisso? A sua criança pode estar infeliz, ela pode estar triste, porque ela não consegue se movimentar com os amigos na escola. Ela não consegue brincar, porque está com sobrepeso. E a criança não fala isso para você.
Ela não vai chegar para você e falar: "Mãe, eu preciso emagrecer porque eu quero dar estrelinha na escola". Não, ela não vai falar. Então você, mãe, precisa começar a prestar atenção nos problemas que o sobrepeso gera na criança, para que você comece a agir, tá certo? Por isso que é bom ter medo. Aqui nesse contexto, ele vai te colocar em ação, certo? E o sobrepeso, gente, ele vai gerar depressão na sua criança, vai gerar problemas graves de saúde, vai gerar problemas graves emocionalmente. Então você tem que começar a agir agora. É isso que a obesidade infantil gera lá na frente. É isso que a gente tem que combater hoje, emagrecendo uma criança. É que o futuro dela seja melhor, seja saudável, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. A gente quer pessoas saudáveis no futuro, principalmente as nossas filhas, os nossos filhos. Então começa a pensar nisso agora, começa a abrir a sua mente agora. E o sobrepeso, a obesidade na infância é o primeiro passo para uma vida inteira de doenças crônicas. E eu sei que você não quer isso para o seu filho. Eu sei que você não quer isso para sua filha, tá certo? Então você precisa começar a mudar esses pensamentos agora. E aí você vai ter a ação. Depois que você mudar o seu pensamento, que você vai começar a agir, tá bom? E se você não sabe como começar, não sabe da onde tirar essas ideias novas, né, esses pensamentos novos, essa mentalidade nova, se você não sabe por onde começar, eu vou te dar uma dica. Comece se inscrevendo para a semana do emagrecimento infantil. Lá eu vou te ensinar o que você precisa fazer de forma gratuita, tá? E ó, eu tenho até uma pergunta aqui para você. Se você ainda não curtiu esse vídeo, você tem que curtir. Você já curtiu esse vídeo? Essa é a pergunta. Você já curtiu esse vídeo? Porque hoje é só o aquecimento dessa semana, tá? Hoje é só o aquecimento da próxima semana, perdão. Essa semana toda vai ser aquecimento para você entender que você precisa fazer alguma coisa aí para mudar essa criança. E eu vou te ajudar de forma tranquila, sem traumas, sem sair da sua rotina de vida, tá certo? Mas você precisa conhecer algumas estratégias, algumas ferramentas para que você consiga ter resultado e consiga chegar no objetivo do peso ideal da sua criança, tá? Então curta aqui esse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Coloca aqui nos comentários para mim se está fazendo sentido para você o que eu estou te falando. Eu quero saber a sua opinião sobre o assunto, eu quero saber se você tem essas crenças limitantes que estão te travando aí na tua casa, com a tua criança. Eu quero saber. E fica aqui comigo que eu tenho mais uma crença para te trazer. Quero falar sobre mais uma crença que é muito, muito limitante, e é sobre a genética. Essa é uma crença muito, muito poderosa. A genética ela é o problema dos problemas, né? Eu escuto muito essa frase toda semana. Filha, você está acima do peso porque você tem a genética da mamãe. Ou outra pessoa falando, né? Ai, a minha filha é acima do peso porque a minha família sempre foi obesa. A genética da família é estar acima do peso, é estar em obesidade, né? Só que eu preciso quebrar essa crença aqui hoje com você. Isso é passado, tá certo? Já existem estudos que comprovam que a genética pode ser modificada pelo ambiente, ou seja, você nunca mais vai poder falar que a culpa é da genética. Tá certo? A sua criança não está acima do peso por conta da genética. Ela está acima do peso por conta do ambiente que ela está inserida, ok? Então, para que a genética não aflore, tá? Ninguém vai tirar a genética da sua criança, mas para que essa genética não aflore, você precisa mudar o ambiente em que essa criança está vivendo, tá? E pode parecer muito difícil mudar um ambiente, eu sei. Mas na semana do emagrecimento infantil, você vai descobrir que não. Eu vou te ensinar as ferramentas para você conseguir fazer isso, tá? Então hoje, começa aqui no seu trabalho da mente. Começa hoje a aquecer aí o seu pensamento, a modificar o seu pensamento, começa a olhar para aquilo que você está achando que é difícil, tá? Porque, gente, o difícil só é difícil se ainda não foi feito, tá? Depois de feito, o difícil se torna muito fácil. É incrível, né? E aqui, ó,
Eu tô só começando. Essa semana é só o aquecimento. Hoje é só o primeiro dia do aquecimento. Mas fica aí com essa frase na tua cabeça. Difícil é uma coisa que você ainda não fez. Depois de feito, o difícil se torna fácil. Reflita sobre isso, tá certo? Acompanhe essa semana de aquecimento. E olha, não se esqueça que para participar do evento na próxima semana, você precisa estar inscrita, tá bom? Você precisa se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que eu consiga te enviar esses vídeos por e-mail, tá certo? Você só precisa pôr o seu e-mail ali para mim, para garantir a sua vaga e receber as aulas na próxima semana, tá bom? Eu te vejo aqui amanhã para continuar esse aquecimento. Um ótimo dia para você, uma ótima noite, dependente do horário que você está assistindo, e até amanhã. Tchau, tchau, muito obrigada.